Olá, oitavo ano. Hoje nós seguimos com a resolução de mais alguns exercícios que tratam sobre a pontuação nos discursos. Então, nós temos como base para algumas das nossas atividades aqui um fragmento do livro A Contadora de Filmes. Então, o título também é o mesmo, A Contadora de Filmes. Era meados do mês e mal dava para comer e para a garrafinha de vinho do meu pai. A gente tem que esperar o pagamento da pensão, dizia ele. E aconteceu que justo no dia do pagamento, apareceu no anúncio do cinema nada menos que Ben-Hur, o filme que todo mundo no povoado esperava com ansiedade. Meus irmãos ficaram loucos. Todos queriam ir ao cinema, ou pelo menos que o Mirto fosse, já que até aquele momento tinha sido quem melhor havia contado um filme. Mas meu pai, que era um homem justo, se negou. Agora é a vez de Maria Margarita e quem vai é a Maria Margarita, e ponto final. O filme durou 3 horas, chorei mais que Sara Garcia, a veterana atriz do cinema mexicano. Eu nunca havia gostado tanto de um filme. Depois soube que, além de ser tão longo, tinha sido o filme mais caro da história e que havia ganhado 11 prêmios Oscar. E, além de tudo, Charlton Heston era um dos atores de quem eu mais gostava. Cheguei em casa com os olhos vermelhos. Todos me esperavam com grande expectativa. Tomei, em silêncio, a xícara de chá, me pus na frente deles e, sem que meus joelhos tremessem nem nada, comecei minha narração. Foi então que alguma coisa se apoderou de mim. Enquanto contava o filme, gesticulando, dando braçadas, mudando a voz, ia como que me desdobrando, transformando, convertendo-me em cada um dos personagens. Naquela tarde fui Ben-Hur, o jovenzinho, fui Messala, o malvado do filme. Eu não estava contando o filme, eu estava atuando o filme. Mais ainda, eu estava vivendo o filme. Meu pai e meus irmãos me ouviam e olhavam para mim de boca aberta. Essa menina é uma artista completa, comentou meu pai, quando, esgotada até a última gota, acabei de contar o filme. Ele e meus irmãos pareciam estar flutuando e estavam com os olhos marejados. Então, esse é o texto que serve de base para as atividades. O exercício 3 da página 286. O trecho apresenta várias frases iniciadas pela conjunção e, mas na maioria o termo atua apenas como um reforço, um apoio para dar continuidade ao que se fala. Em qual das ocorrências a seguir haveria prejuízo na coesão do texto se o e fosse suprimido? Na letra A nós temos, e aconteceu que justo no dia do pagamento apareceu no anúncio do cinema nada menos que Ben-Hur. Na letra B, e ponto final. Na letra C, e que havia ganhado 11 prêmios Oscar. Na letra D, e além de tudo, Charlton Heston era um dos atores de quem eu mais gostava. E na letra E, e estavam com os olhos marejados. Então, a única aqui que deve ser assinalada é a letra C. Se nós tivéssemos aqui uma estrutura sem o E, que havia ganhado 11 prêmios Oscar, o E aqui, a conjunção E, faria falta na coesão do texto. O exercício 3 da página 286. Aliás, exercício 4 da página 286. Os dois trechos a seguir apresentam diálogos que não aparecem no texto, mas que podem ser subentendidos no enredo. O primeiro, meus irmãos ficaram loucos, todos queriam ir ao cinema. Ou, pelo menos, que o Mirto fosse, já que até aquele momento tinha sido quem melhor havia contado um filme. Então aqui um diálogo que poderia ser aqui construído com base nessa situação, com base nesse enredo. Então todo ele aqui em discurso direto.
Meus irmãos ficaram loucos. Eu quero ir. Não, eu que quero. Deixa o Mirto, pelo menos ele é quem conta melhor. Deixa ele. Então aqui, com base no primeiro enredo, é possível então construir o diálogo que está aqui como exemplo. Ainda o segundo, eu nunca havia gostado tanto de um filme. Depois soube que, além de ser tão longo, tinha sido o filme mais caro da história e que havia ganhado 11 prêmios Oscar. E, além de tudo, Charlton Heston era um dos atores de quem eu mais gostava. Então, aqui nós temos o diálogo com base nesse segundo enredo. Acho que nunca gostei tanto de um filme. Também, né? Com o dinheiro que se gastou nele, foi o mais caro da história. Jura? Os prêmios, então, 11 Oscars. E eu aqui só pensando no Charlton Heston. Então, aqui nós temos aqui o diálogo que pode ser construído com base nesses dois enredos. O exercício 5, da página 286. Os trechos a seguir pertencem ao texto Herbarium, de Lígia Fagundes Telles. A passagem que revela um exemplo de discurso indireto é, na letra A, se eu contar, ninguém acredita, disse ela. Na letra B, ainda não pensou nisso? Letra C, será que não percebia essa coisa tão simples? Na letra D, quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. E a letra E, a fisionomia ficou branda quando amassou a folha nos dedos. Aqui a única que apresenta o discurso indireto é a letra D. As outras todas ou apresentam o discurso direto ou então apenas uma narração, ou seja, alguém que talvez esteja contando a história ou algo que está acontecendo. O exercício 6, da página 287, os trechos a seguir pertencem ao texto Felicidade, de Marques Rebelo. Rosas, que nome! Não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse se chamar Rosas. Nem rosas, nem flores. Que esquisitice, já se viu? Arregalou os olhos fotogênicos. Que amor! Uma senhora ocupava o banco da frente com um chapéu rico de feltro enterrado até as sobrancelhas. Nesse trecho, o autor utiliza tanto o discurso indireto livre quanto o discurso direto. Então, aqui nós temos essa percepção. Transcreva uma frase que exemplifica o emprego do discurso indireto livre. Indique ainda a cena desse mesmo trecho que motivou o uso do discurso direto pela personagem. Então, nós temos aqui 2 pontos a observar, a desenvolver aqui nesse exercício. O primeiro deles é identificar o discurso indireto livre. Então, aqui nós temos rosas, que nome! Nem rosas, nem flores. Que esquisitice! Já se viu? Então, aqui nós temos a primeira parte do exercício do discurso indireto livre, quando nós temos aqui uma junção da fala e do pensamento, da personagem, do narrador. E também a cena que motivou o uso do discurso direto pela personagem. Então, quando nós temos aqui a expressão que amor, nós temos o discurso direto aqui inserido. Então, qual é a cena que motivou o uso desse discurso direto? A cena é a visão do chapéu de uma senhora que ocupava o banco da frente. Então, quando tem essa visão, utiliza-se então o discurso direto. O exercício 7, da página 287. O homem disse, está a chover. E depois,
Quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida. Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha. Estou com o meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram. Sim, os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente. A cidade toda, o país. Então aqui nós temos mais um fragmento do ensaio sobre a cegueira do José Saramago. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, há violação de determinadas regras de pontuação. Na letra A, revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. B, provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. Letra C, singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Letra D, representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. Ou a letra E, colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. Então aqui nós temos a letra C, que mostra tratar-se então de uma questão de estilo do próprio autor e também para representar o ambiente que está caótico, um local que está atingido por uma epidemia. Então, a pontuação ela foi utilizada dessa forma, ou até mesmo a sua ausência, ou seja, a pontuação adequada, que não está sendo aqui sendo utilizada, ela tem a função de representar esse local, esse ambiente que está com sérios problemas decorrentes da epidemia. A tarefa, então, vocês deverão desenvolver as atividades que encontram-se nas páginas 270 e 271. As instruções estão lá do que vocês precisam desenvolver. E por hoje é só. Até a próxima aula.